Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos começando aí mais uma escola bíblica dominical e nesse semestre nós estamos estudando escatologia. Hoje nós falaremos aí sobre esperança escatológica. Nós tentaremos aí definir o que significa esse tema à luz do Novo Testamento e começaremos, evidentemente, falando sobre o vocabulário escatológico, tá? Então, você que está no nosso canal aí da igreja, seja bem-vindo, se inscreva aí, curta, comenta, compartilhe esse link aí para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá? Então, vamos começar, como dizia um amigo, pelo começo. É possível falar em esperança no mundo pós-guerra? Muitas pessoas, especialmente sociólogos e filósofos, ousaram questionar se haveria algum sentido em falar de esperança após Auschwitz. Auschwitz, para quem não sabe, foi um lugar de massacre, de tortura, de tudo que você puder imaginar que o homem é capaz. Auschwitz é uma representatividade. Milhões de judeus foram mortos em câmara de gás, jogados, enterrados em vala, crianças foram mortas, gays, homossexuais, marxistas, comunistas, milhares de pessoas das mais variadas ideologias foram trucidadas em Auschwitz. Bem, de lá para cá, o chamado mundo pós-moderno mergulhou num mar de niilismo e desesperança. O que é niilismo, né? Essa palavra tem toda uma, digamos assim, um jargão e uma carga semântica em Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX e morre no no começo do século XX. O Nietzsche dizia que era preciso desapegar de todo e de qualquer valor. Na verdade, ele usava uma expressão que é transvaloração de todos os valores, ou seja, não se apegar a nenhum valor, porque todo valor é vazio de sentido e significado. Aliás, a própria verdade é uma invenção. Nietzsche dizia isso. E o que a gente vê hoje no mundo pós-moderno é mais ou menos isso. Quando nós falamos que Jesus é verdade, para algumas pessoas é a sua verdade, não a verdade. Então, muitas pessoas acabam numa espécie de niilismo ali mais hipermoderno, falando de uma verdade. Na verdade, não existe a verdade, dizem eles. Existe a sua verdade e a minha verdade. E de lá para cá nós temos piorado bastante. Nas palavras do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, o mundo moderno, o mundo que a gente vive, perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O Byung-Chul Han é um filósofo que tem sido muito traduzido no Brasil, especialmente pela editora Vozes. Ele escreveu esse livro, Sociedade do Cansaço. Tem gente que está cansada de estar cansado. E a gente vive tão acelerado que até para descansar a gente precisa ser imposto. Como disse um amigo meu, se descansar fosse fácil, não seria um mandamento. Porque estamos a todo momento nessa correria da vida, vai para lá, vai para cá, então nós nos tornamos uma sociedade do cansaço, porque a busca por prazer, satisfação, realização cansa também a gente. Na aula de hoje, falaremos sobre uma esperança que não pode ser destruída nem pelo mais pessimista dos homens. Trata-se da esperança escatológica, ou da glória futura, que é a esperança que não há filósofo, sociólogo, teólogo, poeta que possa destruí-la. Ela está, digamos, salvaguardada, protegida, porque ela é a esperança que fará a gente triunfar sobre a morte. Que é a esperança que fará com que a nossa alma, o nosso ser, sobreviva ao túmulo. Aliás, eu falei na aula passada que se Jesus não ressuscitou, não faz sentido algum estarmos aqui, porque a ressurreição é pedra de toque do cristianismo. Só há um cristianismo, porque há fundamentalmente uma ressurreição de mortes futuras. E nós aguardamos esse dia. Os que morreram vão ressuscitar. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Essa é a esperança da igreja, que ninguém pode roubá-la. Jó diz uma coisa interessante. Jó 19, versos 26 e 27, ele diz assim: E depois que o meu corpo tivesse decomposto, ainda assim em meu corpo verei a Deus.
eu verei por mim mesmo. Sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Essa deve ser também o nosso anseio, a nossa alegria. Vamos aqui para o vocabulário do que eu estou chamando aqui de esperança escatológica, tá? Esperança escatológica é uma designação que damos à esperança bíblica apresentada em um Novo Testamento, especialmente nas cartas paulinas. Paulo é um dos autores que mais fala sobre essa esperança e, portanto, esse conceito de esperança escatológica está profundamente fundamentado nas cartas de Paulo. Não que Jesus não tivesse se referido a essa esperança, muito pelo contrário, nós encontramos nos evangelhos muitas passagens que fazem alusão a essa esperança. É assim chamada porque diz respeito à promessa de Deus quanto ao futuro, ou à manifestação do Filho de Deus em glória. Quando este dia acontecer, quando este evento ocorrer, então cumprir-se-á as promessas de Deus quanto ao futuro. Nós nos tornaremos como Ele é, assim como Ele é, nós seremos. Isso não é promessa de político em meio de campanha, isso é promessa do Deus que não pode mentir. Então nós aguardamos essa promessa. Essa esperança está condicionada àquela tensão típica do reino de Deus. Ela já é presente, mas ainda não. O reino de Deus já é reino de Deus, Jesus já está reinando, mas não na plenitude com que as Escrituras mostram que Ele irá reinar, porque os inimigos ainda não foram postos totalmente debaixo de seus pés, e a morte, que é o último inimigo a ser vencido, ainda não foi vencida totalmente. Então ainda há muito por passar debaixo dessa ponte, digamos assim. Então, por que eu digo que essa esperança está na tensão? Porque muitas vezes nós vivemos isso no nosso próprio corpo. O desejo, às vezes, de estar com o Senhor diante da dor, do sofrimento, da aflição, mas ao mesmo tempo a gente quer ficar porque tem tantas pessoas que precisam da verdade do Evangelho, há tanto por fazer, há tantas pessoas pelas quais nós queremos orar, há tantas coisas que ainda devemos aproveitar e queremos aproveitar com os nossos familiares, com as pessoas que nós mais amamos. Então a gente vive essa tensão entre o já e o ainda não, porque é futuro e não se consumou totalmente, mas o resultado ou as características já podem ser experimentadas no presente. Isso é tão interessante que, veja, Paulo escrevendo na carta aos Efésios, ele diz lá no capítulo 1, não sei se no versículo 3 ou no versículo 4, que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo está dizendo que essa realidade é futura, na plenitude, mas ela já pode ser experimentada agora. Nós somos abençoados hoje e seremos muito mais no futuro. Então, uma característica da teologia de Paulo é que muitas vezes ele usa verbos que ele está se referindo, quando ele fala no presente, do passado, e às vezes ele está usando um verbo que é do passado, mas na verdade tem um sentido de futuro. Olha só, em esperança fomos salvos. A ideia do verbo ali, que é um aoristo, é estamos sendo salvos. A consumação, a nossa redenção começou quando nós fomos aceitos por Jesus, mas ela não acabou ainda, porque o nosso corpo não foi glorificado. Então nós estamos sendo santificados até o dia do Senhor Jesus. Então isso é uma peculiaridade da teologia de Paulo, tá? Então a esperança escatológica está assentada na promessa de Deus, irmãos, o qual não pode mentir. Aqui eu queria abrir um parêntese, porque eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo, eu estou tão decepcionada com Deus. Irmãos, tudo bem você ficar decepcionada comigo, com a sua família, com seu esposo, com seu amigo, mas alguém ficar decepcionado com Deus precisa ser muito presunçoso. Com todo respeito. Porque as pessoas, a gente espera que elas nos frustrem mesmo. Mas um Deus tão grandioso, tão glorioso, porque muitas dessas pessoas foram ludibriadas, foram enganadas por falsas promessas de alguém que estava supostamente falando no nome de Deus. Irmãos, se é Deus quem falou, acredite, Ele vai zelar para cumprir a sua palavra.
Se Deus lhe fez uma promessa, não se preocupe, essa promessa irá se cumprir para a glória de Deus. Passem céus e terra, quer queira o diabo ou não, ela se cumprirá, porque Deus zela pela sua palavra. A esperança escatológica, portanto, ela possui dois firmes fundamentos. O primeiro é o próprio Deus. Deus não pode mentir. O segundo, a sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Aliás, é o que está lá em Isaías 55:11. Eu velo pela minha palavra, de modo que ela se cumprirá de forma total. Toda palavra que sair da minha boca se cumprirá, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deixa eu abrir de novo um parênteses. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Porque há muitos pregadores que são charlatões por aí. Mas o Deus que promete, se preocupe não, esse cumpre. Esse é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Um pouquinho à frente, vamos ler um texto? Romanos capítulo 8. Só lembrando aí, para quem está vindo pela primeira vez, nós temos uma série de exposições em Romanos, feitas pelo professor Kelso. Trabalhamos versículo por versículo em Romanos, já está lá no site da igreja, então eu não vou fazer nenhuma exposição minuciosa de Romanos, tá? Tem lá as aulas, foram muitas aulas, ficamos aí quase 8 meses só em Romanos, trabalhando essa carta do apóstolo Paulo, que é considerada a carta mais completa do Novo Testamento. Alguns estudiosos diriam que se Paulo estivesse se doutorando, essa é a tese de doutorado de Paulo, de tão profunda que é Romanos. Essa é a carta mais completa do Novo Testamento, no sentido que ela trata absolutamente de todos os temas do Antigo, do Novo, e é uma carta. Eu digo que Romanos é como escalar um monte muito alto, a subida é difícil. Mas quando você chega em cima, a vista é maravilhosa. É uma carta que tem as suas dificuldades evidentes, como capítulo 9, capítulo 11, mas é uma carta maravilhosa. Tá? Vamos ler o texto? Eu vou ler na NVI, na Nova Versão Internacional, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade ou à vaidade em algumas traduções. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isto, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Em algumas traduções, nessa esperança seremos salvos. As duas traduções estão perfeitas. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. O que é, portanto, esperança escatológica? É a expectativa que o crente possui em desfrutar de todas as bênçãos de Deus no porvir, no futuro. De novo, no presente a gente compartilha algumas dessas bênçãos, mas não na sua totalidade. Deus continua sendo Deus provedor, consolador, confortador, ajudador. Deus continua abençoando a sua casa, seu emprego, sua família, sua casa. Mas o que está reservado para aqueles que perseveram até o fim é muito maior que isso. É muito mais glorioso. Ou nas palavras desse estudioso, o Everett F. Harrison, no comentário bíblico Moody, ele diz uma coisa interessante. É a confiante expectação das bênçãos prometidas, ainda não presentes nem vistas. Não subiu ao coração, os olhos não viram, é o que o Senhor tem guardado para aqueles que nele esperam. E veja,
O Nietzsche é um filósofo que escreveu um livro chamado O Anticristo, e nesse livro, O Anticristo, ele faz inúmeros ataques ao cristianismo. Eu li o livro quando estava estudando, no 8º semestre, mais ou menos, o livro do meu curso de filosofia, e o Nietzsche dizia que o cristianismo é uma espécie de platonismo para o povo. O que essa coisa significa? Platão é o filósofo que negava a realidade material. Para ele, esse mundo material era o mundo dos erros, das imperfeições, das cópias. O mundo perfeito, dizia Platão, é o mundo das ideias. O mundo perfeito é o mundo dos arquétipos. Nietzsche pega essa referência, porque Nietzsche dizia que a filosofia havia morrido com Platão e Sócrates, e vai dizer que o cristianismo faz a mesma coisa. Ele vai dizer que o cristianismo nega a vida presente em nome de uma vida futura. Mas, na verdade, não é isso que o cristianismo faz. O cristianismo diz, não se preocupe apenas com esta vida, porque Deus reservou para você uma vida ainda maior, que não terá fim. E como dizia C.S. Lewis em Cristianismo Puro e Simples, os homens que mais fizeram para este mundo foram aqueles que estavam pensando no céu. Porque enquanto estavam pensando no céu, na vida que estava por vir, eles ajudaram essa vida presente. Entregaram a sua vida, evangelizaram, curaram, se tornaram missionários em vários lugares, porque eles não tinham, a vida não era deles, era Cristo que vivia neles, de modo que se eles viessem perder a vida, como Paulo perdeu, isso não importava, porque na verdade quem estava vivendo é Cristo. Isso é abnegação, isso é entrega, isso é o que nós vemos nos apóstolos, vemos em muitos homens e mulheres de Deus, como o missionário que foi recentemente assassinado lá na Nicarágua, né? Acho que missionário Antônio, alguma coisa, inclusive postaram no grupo da nossa igreja lá, que foi assassinado. A Nicarágua, a Coreia do Norte, outros países são os países mais difíceis para se ser cristão. A perseguição é terrível nesses países. Ser pego com a Bíblia é ser preso. Você vai ser preso, não há questionamento. Se você for um cristão, você está em maus lençóis nesses países. A perseguição é gigantesca. Paulo afirma que essa realidade, isto é, a realidade escatológica, é incomparavelmente superior a tudo que tenhamos experimentado no tempo presente. Olha o versículo 18 aí. Ele diz assim: considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Veja, irmãos, e nós estamos falando de muitos sofrimentos. Eu sei que você já teve dias na sua vida que você falou assim: Senhor, para o mundo eu quero descer. Não dá, hoje está complicado. Porque a tendência desse mundo, e me desculpe os irmãos pós-tribulacionistas, ou melhor, pós-amilenista, não vai melhorar. É piorar até que Jesus volte, defina todo o pecado e assim começaremos, portanto, o milênio. E as coisas, ainda que o evangelho melhore muitas coisas, como já melhorou, a tendência do homem é piorar. O homem natural, o homem sem Deus, o homem carnal, está inclinado para os seus próprios desejos, para o seu próprio umbigo. É assim, gente. Então Paulo está dizendo, todos esses sofrimentos, e são muitos, ninguém ousa questionar. O próprio Paulo foi espancado, o próprio Paulo foi chicoteado, o próprio Paulo, bateram em Paulo até ele desmaiar. Paulo sofreu na mão dos judeus, Paulo sofreu em vários lugares, foi perseguido, sofreu naufrágio, foi picado por uma serpente. Ele diz, todos esses sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente pensa nesse mundo, quando nós nos agarramos apenas a este mundo, não tem esperança, não tem salvação. Você olha, o pessimismo parece que é um convite todos os dias para a nossa vida. Porque se olha, as coisas nunca melhoram. E tem gente que é tão ingênua que acredita que a salvação vem do governo. Não vem do governo. Minha salvação, sua salvação não vem do governo. Vem do alto, vem de cima, vem de Deus.
Porque o trono de Deus nunca sofre crise, o trono de Deus nunca se abala, o trono de Deus nunca sofre, não há nenhum tipo de crise no céu. Deus permanece Deus para sempre, com o controle da história nas mãos, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então pare de pôr sua confiança no lugar errado. Santo Agostinho, filósofo que eu estudei a minha graduação inteira, ele dizia que pobre é o homem que põe a sua esperança em qualquer coisa que possa perder. Tem gente que põe no dinheiro, tem gente que põe na intelectualidade, tem gente que põe na casa, tem gente que põe nos investimentos. Só que, olha só, olha o que acontece. O país mais rico do mundo, Estados Unidos da América, quase dando um calote no mundo inteiro. Um país que tem um PIB de 25 trilhões de dólares. É inimaginável que um dia poderia dar um calote no mundo inteiro, onde bancos estão quebrando. Sabe o que é isso, irmãos? Se a sua esperança estiver posta em um homem, sua esperança é muito frágil. Mas, se a sua esperança estiver em Deus, acredite, nenhuma crise vai alcançar a sua esperança. Ela está salva para a glória de Deus e você verá o Senhor triunfando na sua vida. Esperança escatológica é também uma espécie de consolo em meio a todos os tormentos, dores e perdas que enfrentamos atualmente. E são muitas, irmãos. E vou dizer uma coisa, às vezes você ora para alguém curar uma pessoa, a pessoa cura a pessoa, mas você fica doente. Às vezes você ora para Deus, sei lá, fazer um milagre na vida da família de uma pessoa, acontece na família da pessoa e você perde alguém na sua família. Como é que a gente explica isso? Né? Essa aparente contradição da vida. Tem tantas coisas que a gente fica assim, mas, queridos, nós precisamos entender que nós sofremos aqui a fim de que nós nos lembremos que nós não chegamos no fim ainda. A dor só para, o sofrimento só para, as lágrimas só cessam quando nós chegarmos lá. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá lágrima, lá não haverá nada disso, porque o Senhor estará conosco para todo sempre e nós estaremos com Ele para todo sempre. Esperança essa que se concretizará na gloriosa manifestação do Filho de Deus, momento em que o nosso corpo será resgatado da corrupção. Aliás, é interessante isso que Paulo vai tratar em 1 Coríntios 15, que é o capítulo que Paulo vai explicar, desfazer algumas confusões que os coríntios haviam criado em torno da ressurreição dos mortos. E no 52, Paulo fala que existe essa expectativa de que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, que este corpo mortal se revestirá da imortalidade, e tudo que é corruptível vai ser transformado para a glória de Deus. Nós aguardamos uma ressurreição corpórea, física, plena, total, irmãos. É essa a esperança do crente. É que se você morrer hoje, o seu corpo não ficará apenas no limbo. Seu corpo estará com o Senhor. Sua alma será transformada. E o espírito voltará a Deus. Essa é a esperança que o mundo não pode nos dar. A paz que Jesus dá, o mundo não dá. Embora, ele disse, o mundo a dá, mas eu não dou como o mundo a dá, porque o mundo, a gente tem visto aí falsas alianças de paz entre as grandes potências e, de repente, começa crise, mais crise, briga de um lado para o outro, porque essa é a falsa paz que o mundo promete. Mas a paz que Jesus promete, essa, no meio da aflição, a gente consegue sentir o Senhor dizendo, eu estou contigo. Ele sussurra no nosso coração, eu ainda estou contigo. Paulo afirma no texto que lemos, Romanos 8, do 18 ao 25, que a natureza criada, isso inclui todas as criaturas, aguarda pelo dia dessa revelação, para também ser restaurada com os filhos de Deus. Veja como Paulo trata desse assunto. Ele personifica a natureza, ele dá à natureza uma ideia de que a natureza tem sentimento, dizendo que a natureza também aguarda a manifestação dos filhos de Deus,
Porque a natureza está sujeita à vaidade, isto é, à corrupção, à inutilidade, porque o homem que a sujeitou é pecador. Entenda isso aqui, irmãos. Tudo aquilo que o homem põe a mão é maculado. Tudo aquilo que o homem põe a mão tem pecado. Porque o homem é defeituoso. Porque o homem carrega essa síndrome, esse pecado. Então, há mancha naquilo que a gente faz. E a natureza que fora criada e o homem foi posto para cuidar, ele mesmo destrói. E o que acontece? A natureza revida. O que acontece em vários lugares do mundo? O que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, no Rio Grande do Sul? Enchentes e mais enchentes. Coisas que não aconteciam no Brasil, como terremotos. Nós estamos na ponta de uma placa tectônica, não deveria existir terremoto, mas está acontecendo. Então a natureza também retroage à ação do homem, porque ela espera um dia em que ela vai ser resgatada dessa corrupção. Assim, toda a ordem criada aguarda pelo dia em que tudo será perfeitamente transformado, como diz Paulo aí em Romanos 8, do 18 a seguir. Esse dia em que nós veremos o mundo como ele sempre foi, porque no princípio não era assim. Qual é o anúncio que nós temos lá em Gênesis de que havia briga entre leão e outro animal? Não havia, porque havia harmonia na criação. Quando o homem peca, ele peca e o seu pecado não afeta só a ele, mas afeta tudo próximo a ele, inclusive a natureza. A terra produz espinhos, a terra está produzindo cardos, a terra não produz a 100, ela tem sempre uma perda, porque a terra não é 100% fértil, produtiva. Tudo isso é efeito daquilo que acontece lá nos nossos pais espirituais. Lá no princípio, o defeito está. Então, a gente tem isso visto no que Paulo vai falar em Romanos capítulo 3. Paulo vai falar isso. Aliás, esse portanto aí de Romanos 8, versículo 1, é Paulo retomando o que ele fala em Romanos 7, 27. Então, a gente precisa entender que o mundo está gemendo, mas nós também. Porque nós queremos, sabe, você às vezes diz assim, eu vou tirar um dia para descansar. Você dorme, mas acorda mais cansado ainda. Ou vou descansar no resort. Chega lá, não descansa. Porque às vezes não é o corpo que está cansado, é a alma. E onde você vai quando a alma está cansada? Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e você vai encontrar alívio. Então a gente precisa buscar a ajuda certa no lugar certo. Tá, irmãos? E perceba aí que Paulo faz uso da imagem da grávida. É interessante, Jesus também faz lá no sermão profético. Em Mateus 24 ele usa a imagem da grávida. À medida que as dores vão se intensificando, ele usa essa imagem para dizer, quando que vai acontecer o fim? Quando que o Filho do Homem virá? E que sinal? A imagem que Jesus usa é a imagem muito profunda no judaísmo, porque no judaísmo essa imagem da grávida é muito profunda, no sentido de que, à medida que as dores vão se intensificando, mais perto está o parto. Jesus está dizendo, ó, vocês estão vendo os sinais estão aumentando, então o fim está próximo. Paulo usa a imagem aqui da grávida com dores para mostrar que está próximo o tempo em que os filhos de Deus serão restaurados e assim, portanto, haverá a manifestação dos filhos de Deus e a ordem criada será restaurada para a glória de Deus Pai. Então, mais uma vez a gente tem essa imagem da grávida usada como uma representação do reino de Deus que está por vir. John Golding Gale, na sua teologia bíblica, ele diz assim, vida eterna é a vida da era vindoura, a qual, por sua vez, caracteriza-se pelo reino de Deus. Então, o reino de Deus trará consigo essa manifestação, porque quando Jesus vier e ressuscitar os que são dele, e transformar aqueles que estiverem vivos, essa esperança da vida eterna, ela então se concretizará, irmãos. Ela então será efetivada na minha e na sua vida.
Vamos falar rapidamente sobre essa natureza da esperança escatológica. Em Romanos 8, 23, Paulo trata da natureza da esperança escatológica. Ele fala, então, que é a redenção do nosso corpo. Eu fui me perguntar, ora, por que a esperança escatológica é a redenção do nosso corpo? Primeiro, porque é o corpo que sofre e que agoniza. Porque é no corpo que nós sentimos, gememos. É o corpo que sofre as aflições desse tempo. É o corpo que envelhece. É o corpo que morre. É o corpo que se decompõe. É o corpo que vai voltar ao pó. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler esse texto? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você estiver em Romanos, vai para frente um pouquinho aí. Capítulo 4, versículos de 10 a seguir, diz assim, ó. Ele diz, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Paulo estava dizendo, nós estamos sofrendo aqui, mas em vocês Cristo está trazendo vida. E olha o 17 aí. Pois, o versículo 17, os nossos sofrimentos, e olha o que Paulo vai dizer, leves e momentâneos. Às vezes nem tão leve, às vezes nem tão momentâneo, né, irmão? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Mais do que todos eles. Ora, olha o que Paulo está dizendo. Parece que Paulo olha para todo esse sofrimento que às vezes não são pequenos, não são leves, não são momentâneos. Está dizendo, ó, isso comparado com o que vai se manifestar é nada. É leve, é passageiro. Porque sofremos agora. Mas triunfar, triunfaremos para todo sempre, irmãos. Perdemos agora, mas ganharemos para todo sempre. Sofremos agora, mas triunfaremos para todo sempre para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. No fim, o reino de Deus vai compensar o teu sofrimento. No fim, a tua dor não valerá nada, porque Deus aliviará a tua dor para todo sempre. E acabou. E as coisas passadas já eram, irmãos. Segundo, temos da parte de Deus a promessa de um corpo eterno. 2 Coríntios 5, primeiro. Olha aí, no mesmo livro, 2 Coríntios 5, versículo 1, sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, Paulo está falando do corpo, em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Essa ninguém destrói. Essa não envelhece, essa não precisa de botox, não precisa daquela recalchutada, essa será perfeita, sem defeito, vai ser padrão premium. Porque essas coisas passadas, como a velhice, já eram. Tudo se fez novo. Paulo não escondia sua grande expectativa pela manifestação do glorioso dia do Senhor. Olha o que ele diz aí também em 2 Coríntios 5, no versículo 8. 2 Coríntios 5, 8 diz assim, ó, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Porque para Paulo isso era muito melhor. Para Paulo isso era muito mais glorioso, muito mais honroso. Veja o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, na Carta da Alegria, Filipenses capítulo 1, versículo 23, sobre essa expectativa que ele nutria por esse dia, por essa manifestação, por essa transformação do corpo. Veja aí, Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, ó, estou pressionado dos dois lados, isso é Paulo. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês,
que eu permaneça no corpo. Paulo ainda tinha muito trabalho para fazer. Eu quero ir porque é o desejo do meu coração e é muito melhor estar lá. Porque aqui eu tenho que resolver um bocado de BO. Mas por causa de vocês é melhor que eu permaneça. Semelhantemente, o cristão deve anelar por essa esperança. Deve desejar esse dia. Porque isso acontecerá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa é a ardente expectativa dos filhos de Deus. A esperança escatológica é também uma esperança viva e eficaz. Paulo fala que a esperança escatológica é uma certeza irredutível, afirmando que nessa esperança fomos salvos. Fomos, estamos e seremos. Essa é a ideia do tempo aqui do verbo. É uma esperança que não pode ser vista com os olhos naturais, mas pode ser experimentada pela fé. Por que pela fé? Vai para aquele texto conhecido de Hebreus lá no rol dos heróis da fé, e entenda o que Paulo está dizendo. Eu não estou afirmando que Paulo escreveu Hebreus, tá? Há controvérsias. Versículo 1, Hebreus 11, 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A esperança é isso. A fé, se me permite usar uma linguagem poética, a fé é o meio pelo qual a esperança enxerga aquilo que não chegou, mas que já é presente na nossa vida. Não aconteceu ainda, mas pelos olhos da fé, porque não andamos por vista, mas por fé, ela já é realidade na nossa vida. Ainda que não completa, parcial, mas ainda assim uma realidade. Aliás, a fé, eu até escrevi isso aqui, é um meio pelo qual a nossa esperança é colocada em prática. Porque se é esperança, o que se vê não é esperança. Como é que eu vou ficar esperando? Ah, estou vendo aqui, eu estou esperando. Não é disso que Paulo está falando. Se você está vendo, não é esperança. Porque a esperança de que Paulo está falando não é só a expectativa por algo. É a expectativa de algo que ainda não pode ser visto, mas sentido, real, verdadeiro e que em breve há de acontecer. A esperança escatológica não é uma ideia abstrata ou um simples conceito teológico, mas uma promessa da parte de Deus, que é garantida e fundamentada em sua própria fidelidade. 2 Timóteo 2,13 diz, ainda que nós sejamos infiéis, Ele, isto é, Deus, permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Ele não pode deixar de ser fiel, porque ser fiel é o que Ele é. É isso. Então, nós temos da parte de Deus essa promessa. Aliás, é interessante o que Goldingay, na sua teologia, diz, por trás das promessas nas quais esperamos, persiste o fato de que Deus formulou um propósito desde o princípio. Talvez a promessa de Deus a si mesmo seja o fundamento definitivo de toda esperança humana. Em outras palavras, o que todo esse palavrão quer dizer é que quando Deus faz uma promessa, o próprio Deus está comprometido com aquela promessa. Porque se Ele promete e muda, Ele não é Deus. Porque ser mutável é coisa de homem. E Tiago diz que em Deus não há sombra nem variação. Portanto, quando Deus faz uma promessa, ele está comprometido com aquela própria promessa, direto ou indiretamente. Então, no final, não é a sua oração, desculpe dizer, não é os seus joelhos que garante que Deus vai fazer, é o próprio Deus que vai fazer. Mas a gente pode atrasar um bocado as promessas de Deus na nossa vida. Mas a gente pode atrapalhar um bocado a nossa vida. Veja, não é a sua oração que faz com que Deus cumpra a promessa. É o caráter e a fidelidade de Deus. Mas a sua oração antecipa, acelera a promessa de Deus.
Assim como Pedro disse que a gente precisa orar para que Deus venha logo. Orando e antecipando a vinda de Jesus. Então isso é interessante, essa dialética da promessa, do cumprimento no Evangelho de Cristo Jesus. Isso é interessante, irmãos. E se o crente não tem esperança, irmãos, ou se a esperança do crente é só para essa vida, aí sim, esse homem é o que Paulo diz. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos o quê? Os mais dignos de compaixão. Se a sua esperança aqui, sinto muito, é muito fraca essa esperança. É uma esperança paupérrima. Não sei nem se pode ser chamada de esperança um negócio desse. É alguma coisa. Sei lá, menos esperança. Portanto, queria concluir com um hino. Eu não sei cantar, mas eu posso louvar a Deus. Porque esse hino da harpa, eu fui criado em Assembleia de Deus. Né? Era um hino que nós cantávamos para recordar o quanto esse dia é maravilhoso. O quanto esse dia é extraordinário. No hino 422 da harpa cristã, eu tenho aqui esse hino, e ele é mais ou menos assim, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados
no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém ou não? Então essa é a esperança do crente em Cristo Jesus, e com essa esperança nós encerramos essa aula de hoje. Deus abençoe a igreja de um modo especial.